Vou responder as dúvidas de vocês. Quem me deu essa ideia para gravar esse vídeo foi a minha seguidora Paulinha, e aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vocês me mandaram mais dúvidas sobre maquiagem, cosmetologia, cuidados com a pele, e eu vou juntar todas elas nesse vídeo e vou tentar responder e tirar a dúvida de vocês. Vamos começar! Antes de eu começar a responder, você me faz favor, me valoriza aqui, deixe seu joinha já aqui nesse vídeo, deixe um comentário e se inscreve aqui no canal. Temos dúvidas variadas, eu vou lendo aqui e respondendo, tá bom? Vamos lá. Responder primeiro as da Paulinha, que foi quem deu a ideia desse vídeo, né? Nada mais justo. Primeira pergunta: qual a cor de blush devemos usar ou devemos seguir a moda? Eu sou a favor de só usar o que a gente gosta, tá? Eu não gosto de seguir moda, eu só faço parte da moda quando eu vejo e falo assim, gostei disso, me identifiquei. Porque, gente, o que é moda, normalmente, se a gente não gosta, eu tenho certeza que você vai olhar uma foto daqui a alguns anos e você vai olhar e falar assim, meu Deus, o que eu estava pensando? Por que eu era tão ridícula? Então eu evito isso usando coisas que eu gosto, tá? Então eu recomendo que você use o blush que você passar, se olhar no espelho e achar que você tá bem. Qual blush fica bom? Depende do seu tom de pele e se a sua pele é uma pele madura ou não. Se você é jovem, qualquer coisa fica bom. Você pode passar terra na cara que você vai ficar bonita. Quem é muito branquinha, eu gosto mais dos blushes vermelhos, tons de pêssego, rosadinhos, fica bonito. Pele negra, normalmente a gente precisa, né, de uma cor mais intensa. Não dá pra passar um blush rosa claro numa pele negra que não vai aparecer. Então pode ser um vinho, um berinjela, fica bonito também. Pele madura também depende. Normalmente a pele madura ela costuma ter algumas manchas mais marrons. Então se você passa um blush muito puxado pro marrom, um terracota, por exemplo, pode ser que isso enfatize as suas manchas, tá? Mas assim, você só vai descobrir realmente passando e se olhando no espelho. Se você passou se olhando no espelho e achou bonito, arrasou. Outra dica que eu dou também é assim, quem quer um aspecto mais natural, opte pelos blushes líquidos ou cremosos. E para pele madura também eu gosto mais dos líquidos e cremosos, porque o blush em pó ele pode acabar dando uma pesada e dando uma envelhecida, mas de novo é tudo uma questão de você passar e se olhar no espelho e ver se você gostou ou não. Outra pergunta da minha Paulinha: pode aplicar sombra com o dedo e esfumar as bordas? Pode, excelente, inclusive muito bom. Qualquer coisa que a gente aplica com o dedo fica mais intenso. Então, principalmente se você está trabalhando com uma sombra furta-cor ou uma sombra com brilho, se você aplicar com o dedo, ela vai ficar mais intensa, ela vai ficar mais bonita. Então, sim, você pode vir primeiro aplicar com o dedo e depois você pega o pincelzinho só para esfumar a borda. Dependendo da sombra, inclusive, se você estiver usando uma sombra que ela só brilha, uma sombra cintilante, você pode até já esfumar com o dedo. Essa sombra aqui que eu estou usando, que é uma marrom dourado, bem clarinho com brilho, eu esfumei com o dedo, porque assim, com brilho, gente, nada aparece direito, tá? Então você pode inclusive usar o seu dedo para esfumar direto, mas sim, é maravilhoso aplicar a sombra com o dedo e depois esfumar as bordas. Mais uma pergunta da Paulinha também: é regra só esfumar a sombra até o côncavo ou subir um pouco fica melhor? Essa pergunta é maravilhosa, inclusive todas as perguntas que a Paulinha mandou são maravilhosas. Não é regra, na verdade, sim, eu acho que maquiagem não tem regra, você tem que passar o que você gosta, o que você olha no espelho e você acha que fica bonito, tá? Qual que é a questão do esfuma até o côncavo? Primeiro a gente tem que olhar no espelho e ver como que é o nosso olho. Vamos lá, relembrando, o côncavo é o ossinho do nosso olho. Em alguns rostos, o côncavo ele aparece claramente. No meu, por exemplo, que eu tenho a pálpebra coberta, né, eu tenho excesso de pele aqui, você só olhando pra mim, você não vê o meu côncavo, porque não tem nenhuma marcação aqui desse ossinho. Além disso, a gente tem a característica da pálpebra coberta ou não, que eu tenho aqui a pálpebra coberta. E, além disso, também a gente tem o espaço de pálpebra, que é a porção que vai do nosso cílio até a nossa sobrancelha. No meu caso, eu tenho pouco espaço de pálpebra. Qual que é a regra, entre aspas? O quanto que esfumar até o côncavo aparece a sua sombra ou não, porque eu acho que ninguém se maquia pra depois, né, quando você abrir o olho, porque a gente vai andar na rua assim e não assim com o olho fechado. Se você se maquiou, olhou no espelho e a sua sombra ela não tá aparecendo, então você tem que subir ela um pouco mais.
porque vai ser como se você não tivesse maquiada. No meu caso, como eu tenho a pálpebra coberta e pouco espaço de pálpebra, eu subo a minha sombra até quase a sobrancelha, se não até a sobrancelha, e às vezes aqui no cantinho externo eu ainda passo a sobrancelha, porque se eu não fizer isso, a minha sombra não aparece. Agora, quem tem o côncavo marcado e muito espaço de pálpebra, você não precisa às vezes nem ir até o côncavo que a sombra já aparece, você pode passar só na pálpebra móvel. A pálpebra móvel é aquela porção que quando você pisca, se mexe, tá? Então depende muito do formato dos seus olhos. Não é regra esfumar até o côncavo. Tem formatos de olho quando o olho é muito fundo ou o ossinho do côncavo é muito saltado, às vezes inclusive fica feio você esfumar a sombra até o côncavo. Então assim, nada vai responder essa pergunta melhor do que você se olhar no espelho, entender como é o formato dos seus olhos e aí sim você vê até onde você vai, o que não vai, né, a sombra. Mas assim, use como orientação o seguinte fator: abriu o olho, a sombra apareceu? Se apareceu, tá ótimo, você não precisa esfumar ela mais. Se ela não apareceu, então você precisa esfumar ela mais para que ela apareça, né, e você e as outras pessoas consigam ver a sua maquiagem. Outra pergunta, que não é uma pergunta, uma frase, mas eu entendi como uma pergunta. O tônico facial é após lavar o rosto e antes da hidratação da pele? Sim, só que eu também já expliquei aqui algumas vezes. Tônico é uma textura cosmética, assim como creme, gel, espuma. Então é uma textura. O tônico, ele tem funcionalidades diferentes, né? Tem tônico que é adstringente, tem tônico que é de limpeza profunda, tem tônico que é anti-idade. Então primeiro você tem que ver para que serve esse tônico, né? Por exemplo, se for um tônico que tem um ácido muito forte, provavelmente você não deve nem passar esse tônico para sair de manhã. E aí é bom, inclusive, você ver nas instruções o que está escrito no rótulo do produto, como é que você usa, porque às vezes quando é um ácido muito forte, é mais interessante até você primeiro passar o hidratante para dar uma proteção na sua pele e depois vir com um tônico. Se for um tônico de limpeza, então o mais lógico é primeiro você lava o seu rosto, aí você passa o tônico para fazer uma limpeza mais profunda e aí você passa o hidratante, tá? Então depende muito de qual que é a função desse tônico, lembrando que tônico não é tudo igual, tônico é uma textura, então você tem que ver qual que é a função desse tônico para ver como é que você usa, e a melhor maneira de você descobrir isso é lendo o rótulo do produto, que lá eles vão te ensinar como é que você usa, em qual ordem, e é só você seguir. Uma outra dúvida é como fazer para o corretivo não craquelar. Isso também sempre respondo aqui, inclusive eu acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como aplicar o corretivo sem craquelar. De forma geral, hidratar muito bem a região dos seus olhos. A maioria das pessoas quando fala que o corretivo craquela, eu falo hidrata a região dos olhos. Aí a pessoa fala assim, eu hidrato. Aí eu vou ver, não tá hidratando direito. Então hidrate muito bem, é para hidratar sem dó. Essa região aqui dos olhos, ela é seca em todo mundo, mesmo quem tem pele oleosa. Então, assim, passa corretivo sem dó. Pega um corretivo bem potente. 2, não é para ficar criando camadas e mais camadas de produtos aqui. Quanto mais produto você colocar, mais grossa a camada que está formando em cima da sua pele, maiores as chances de você ficar com aspecto envelhecido e esse corretivo acumular. E 3, passe o corretivo principalmente aonde tem a sua olheira. Ninguém tem olheira aqui no olho inteiro. Normalmente a nossa olheira é mais aqui no cantinho interno. Então você não precisa passar um monte de produto no cantinho externo. Foca onde está mais a sua olheira, que aí você vai conseguir corrigir a sua olheira sem que o produto craquele. Outra dúvida: posso selar o protetor solar com pó? Sim, gente, tudo que for cremoso que você passar no rosto, você pode selar com pó depois, tá? O protetor solar normalmente é cremoso, mesmo que ele não tenha cor. Se você sente que ele fica ali meio grudentinho, meio brilhoso, você pode vir depois e selar ele com pó. Seja um pó do tom da sua pele ou um pó translúcido, não tem problema algum. Só de novo, toma cuidado para não exagerar no pó e não ficar com aspecto envelhecido. Para que serve o primer? Também tem um vídeo aqui falando só de primer. Primer é outro produto que tem várias funcionalidades, depende do que está escrito aí no seu primer. Tem primer que é hidratante, tem primer que ajuda a disfarçar os poros, tem primer que ajuda com a oleosidade, tem primer para os olhos que é para aumentar a duração e a fixação da sombra, então depende do que está escrito. Tá? De maneira geral, o primer, se você for usar, ele é o primeiro item da maquiagem. Então você fez o seu skincare, passa o seu primer e aí depois você vem com base, corretivo, pó.
e etc, tá? Então vai depender de qual que é a fonte, inclusive primer com cor que já ajuda a disfarçar, por exemplo, vermelhidão, manchas na pele, então depende muito de qual que é o primer que você tá usando aí. E eu sempre falo aqui, primer não é um item essencial, você consegue fazer uma maquiagem, uma pele bonita, que dura, sem absolutamente nenhum primer, tá? Qual a ordem dos produtos na hora da maquiagem? Depende de quais produtos você vai usar. Mas vamos considerar aí uma maquiagem completa, tá? Então, primeiro pele, primer, base. Eu gosto de passar base antes e depois o corretivo, porque o corretivo, como ele tende a ser mais pesado, aí a base ela já faz ali uma cobertura e o corretivo você só reforça onde faltou. Primer e pó eu acho totalmente dispensáveis, tá? Mas se você quer usar, seria essa a ordem. Primer, base, corretivo. Aí eu gosto de passar primeiro o iluminador, se você for usar, e por fim o blush para ele dar ali uma unificada em tudo, tá? Então fizemos a pele. Nos olhos, primeiro primer, se você for usar. Se você não for usar, nos olhos é importante ter alguma coisa para sua sombra grudar. Então você pode passar ou corretivo na sua pálpebra ou uma base. Aí você vem com a sua sombra. Eu gosto de finalizar com o rímel. E aí você passa o batom e tá pronto. Acho que não esqueci de nada, né? O que é mais importante na maquiagem? Não é nem de maquiagem, gente. É a sua pele, então é o seu skincare. Se você não tiver com a pele bem cuidada, principalmente se sua pele não estiver bem hidratada, não há base cara nesse mundo que vai deixar a sua pele bonita, não vai ter base cara da Guerlain que vai salvar a sua pele. Então o mais importante da sua maquiagem não é nem a maquiagem, é você cuidar bem da sua pele todos os dias, tá bom? Espero que tenha respondido muitas dúvidas. Se tem alguma dúvida que eu não falei aqui, você tem alguma curiosidade, quer saber, quer entender melhor como é que funciona, deixa aqui nos comentários que eu te respondo também, tá? E não deixa de se inscrever no meu canal. Até mais, tchau!